Boa noite. Movimento o corpo, descruza as pernas um pouquinho, quem precisar. Se reacomoda. E a gente vai seguir a leitura hoje do novo livro que a gente começou ontem, do Thich Nhat Hanh, um monge zen, vietnamita. Eu busco refúgio na Sangha. Onde ele traz, a gente começou a ler ele ontem, né? Então ele trouxe um pouquinho sobre esse século XXI como um século de busca pela espiritualidade. E que ele trouxe uma imagem bem bonita que eu comentei sobre a força da Sangha, né? Em que ele fala que se nós nos dirigíssemos ao oceano como uma gota, evaporaríamos antes de chegar ao nosso destino. Mas se nos tornamos um rio, que seria a analogia de formar uma sangha, a gente chegaria com certeza ao oceano. Não diga que o ensinamento de Buda é difícil demais. Não, não é. Na verdade, o ensinamento é simples. Cada um de nós, os jovens e os menos jovens, pode praticar este simples ensinamento. Eu cheguei, estou em casa. E quando somos capazes de aplicar isso em nossa vida diária, não iremos correr mais. Então, cada minuto de nossa vida poderá ajudar a gerar a energia da solidez, calma e compaixão. Se quisermos estar seguros, precisamos construir a segurança. O que construímos para estar seguros? Certamente não uma fortaleza, bombas ou aviões. Os Estados Unidos da América são muito poderosos em termos de exércitos e armas, mas as pessoas que vivem na América não se sentem seguras. Muitas pessoas pensam em segurança em termos de armas e exércitos, mas mesmo com um poderoso exército e um estoque de armas, há momentos em que os americanos se sentem muito amedrontados, muito vulneráveis. Portanto, deve haver algum outro tipo de prática em que podemos nos refugiar, outra maneira de estarmos seguros. Podemos aprender como construir a segurança com nossa inspiração e com nossa expiração, com nossos passos, com o modo como agimos ou reagimos, com um sorriso ou uma palavra, com o nosso esforço para restabelecer a comunicação. Você não pode se sentir seguro com a pessoa com quem vive se não conseguir comunicar-se com ele ou com ela. Você não pode se sentir seguro quando a outra pessoa não olha você com compreensão. Quando você não é capaz de olhar para ela ou para ele com compaixão. A segurança pode ser construída com sua maneira de olhar, sua maneira de sorrir, seu modo de caminhar. Isso pode construir confiança. Mostre a outra pessoa que você realmente não irá lhe causar mal, que ela está segura em sua presença, pelo modo como você pensa, a maneira como você respira, sorri e caminha. Tudo que você faz é pacífico. Portanto, ao expressar a sua paz, sua compaixão, a outra pessoa se sente muito segura. E quando a outra pessoa se sente segura, você está seguro. A segurança não é uma questão individual. Um país não pode se sentir seguro se não fizer algo para ajudar outros países a se sentirem seguros igualmente.
Não podemos pensar apenas em nossa segurança, pois a segurança não é uma questão individual. Precisamos pensar na segurança de outros grupos de pessoas, de outras nações também. Se os Estados Unidos querem ter segurança, então eles devem cuidar da segurança dos povos de outras nações. Se a Grã-Bretanha quiser segurança, sua população deve pensar na segurança de outros grupos de pessoas. O problema do terrorismo não deveria ser de interesse de uma nação ou de algumas nações. Deveria interessar a todas as nações. A saber, deveria ser de interesse da sanga de todas as nações. Qualquer um de nós pode ser vítima da violência ou do terrorismo. Ninguém pode dizer eu estou seguro, sou especial, meu país está seguro. Portanto, precisamos fazer algo para que a segurança se torne uma realidade. Vimos claramente que violência e armas não são um meio de se adquirir segurança. Agora temos que construir outros meios para construir segurança. Talvez a primeira coisa que devamos fazer é dizer a outra pessoa, caro amigo, sei que você deseja viver sua vida em segurança, eu também quero. Por que não agimos juntos para garantir segurança para ambos? Isso é uma coisa muito simples de se fazer, mas por que as pessoas não o fazem? A comunicação é de vital importância para tudo isso. Alegamos que esta é uma era de comunicação, que existem tantos meios sofisticados de se comunicar, e não obstante, é muito difícil para os indivíduos, para os grupos de pessoas ou para as nações comunicarem-se uns com os outros. Paramos de falar uns com os outros. E ao invés de usar a linguagem, usamos armas e explosivos. É isso que ocorre no Oriente Médio. Temos que aprender como nos comunicar novamente. Temos que aprender como mostrar à outra parte que somos inofensivos e que ela não precisa nos temer. Quando conseguirmos mostrar isso, a outra pessoa confiará em nós e colaborará conosco. Nos países asiáticos, quando encontramos uns aos outros, inclinamo-nos com as mãos na posição de flor de lótus. No Ocidente, quando as pessoas se encontram, elas oferecem suas mãos. A prática de apertar as mãos originou-se em tempos antigos, quando as pessoas temiam umas às outras. Toda vez que elas se encontravam, elas mostravam suas mãos para deixar claro que não portavam nenhuma arma. Caro amigo, não tenho armas. Veja, sinta por si mesmo. Esta é a origem da prática do aperto de mãos. Atualmente, temos que fazer o mesmo tipo de coisa. Caros amigos, não vou causar mal. Pode me tocar, não há armas ocultas aqui. Precisamos de algum tipo simples de prática como essa, no começo, para construir a confiança. E com confiança, o diálogo será possível e poderemos ajudar uns aos outros a construir segurança para todos. Todos nós precisamos de segurança. Não somente o povo africano necessita de segurança. O povo dos Estados Unidos precisa de segurança. O povo inglês necessita de segurança. O povo francês precisa de segurança. Todos nós precisamos de segurança. Se não fizermos algo, chegaremos a um ponto onde não poderemos mais falar uns com os outros e teremos que usar a linguagem das armas. Isso é o próprio desespero.
neste verão em Plum Village, durante a visita de nossos amigos da Palestina e de Israel, perguntei-lhes se aceitariam uma força pacificadora internacional na área para deter a violência e para encontrar soluções para ambos os lados, os israelenses e os palestinos. Nossos amigos israelenses desse grupo específico disseram que não podem confiar em ninguém nessa época. Eles suspeitam de tudo e de todos. Eles não confiam nos Estados Unidos ou na Força Internacional de Paz. Medo e suspeita andam juntos. O conflito entre palestinos e israelenses é uma dor não apenas para esses dois grupos de pessoas, mas para toda a humanidade, entendida como uma sanga. Portanto, se a Organização das Nações Unidas se tornasse uma verdadeira sanga e desempenhasse o papel de abraçar aquele ponto doloroso da terra, o próprio coração da dor, e as pessoas naquela área se permitissem ser abraçadas, elas conseguiriam ouvir a sabedoria da sanga de todas as nações e aceitariam as propostas e as práticas prescritas para elas. Mas existe uma resistência. Muitos não têm fé na sanga de todas as nações. A tensão entre a Índia e o Paquistão é outro ponto doloroso no corpo da terra. Mas se ambas as nações se renderem ao corpo da sanga e ouvirem os conselhos e prescrições do corpo da sanga, então a crise será transformada muito rapidamente. Portanto, há uma necessidade urgente de que a ONU se torne uma verdadeira sanga das nações. Como podemos tornar a ONU uma verdadeira sanga das nações, conforme o planejado, se não confiamos realmente em nossa sanga? Algumas nações estão tentando tornar a ONU um instrumento para servir aos seus próprios interesses nacionais. Isso é o que os Estados Unidos, bem como muitas outras superpotências, estão fazendo. O nosso corpo de sanga deveria ser um verdadeiro corpo de sanga, e isso deveria ser discutido em uma sessão plenária da ONU. Quando houver problemas dentro de qualquer estado individual, a sanga inteira irá ajudar. Se houver um membro da sanga com dificuldades, toda a sanga deve cuidar desse membro, porque ele é uma parte do corpo. Se há um conflito entre dois membros da sanga, o problema não é somente deles, mas de todos. É muito mais fácil resolver problemas na sanga, porque temos um corpo e olhos de sanga. Os olhos da sanga são sempre mais claros que os olhos de um indivíduo, de modo que os membros individuais têm que se render à sanga e aprender como fazer uso dos olhos da sanga para olhar para a situação inteira. Interesses nacionais vão contra o espírito da sanga. Em uma verdadeira sanga, você não pode funcionar com base em seu ego. Você tem que aceitar o corpo da sanga como seu corpo. Você tem que aprender como usar os olhos da sanga como se fossem seus. E tem que aprender como aproveitar a sabedoria da sanga. A sabedoria e a visão coletivas de uma verdadeira sanga são muito mais confiáveis que a sua própria sabedoria ou visão individuais. Portanto, para que a ONU se torne um verdadeiro corpo de sanga, o conflito entre os israelenses e os palestinos deve ser cuidado pelos olhos da sanga da ONU. Não podemos permitir que as coisas continuem do modo como estão. Todos os dias bombas explodem, todos os dias pessoas morrem.
a Sangha da ONU poderia ir até lá imediatamente e tomar conta desse problema. As pessoas não acreditam que a ONU seja uma verdadeira Sangha. Porque isto não aconteceu ainda. Mas podemos muito bem começar do ponto em que está. É melhor do que não ter ONU alguma. Se a ONU se tornasse um verdadeiro corpo de Sangha, o Conselho de Segurança se transformaria em um verdadeiro instrumento e seria capaz de ajudar a resolver o conflito e a tensão em todas as partes do mundo. O corpo inteiro da Sangha da ONU poderia reunir-se ao Paquistão e à Índia e dizer-lhes que são amigos, que irmãos e irmãs, e pedir-lhes que se dessem as mãos e servissem ao corpo da Sangha. Ao invés de brigar um com o outro, deveriam ser encorajados a se aliarem, a servirem a causa comum, a causa da paz, a estabilidade no mundo. É possível que o Paquistão e a Índia, motivados pelo desejo de ajudar, se tornassem amigos ao invés de inimigos. A mesma coisa é verdade com Palestina e Israel. Isto é construção de Sangha para o século XXI. Se você for um jornalista, se você for um escritor, se você for um professor, se você for um pai ou mãe, é hora de se manifestar e revelar o que quer, o que o mundo necessita e prometer que vai ajudar. Aqueles entre vocês que têm experiência em sua prática e já são construtores de Sangha, manifestem-se para construir uma Sangha em seu departamento, na sua prefeitura, na sua aldeia, na sua cidade, no seu parlamento e então, finalmente, poderemos propor que a ONU se torne uma verdadeira Sangha das nações. A construção de uma Sangha deve ser feita em todos os níveis, local, nacional e internacional. A Sangha é a nossa esperança. Nossas assembleias e senados nacionais deveriam se tornar nossas sanghas, onde a fala amorosa e a escuta profunda sejam praticadas. A Assembleia Geral das Nações Unidas também deveria ser uma sangha, onde as pessoas aprendem a ouvir umas às outras como irmãos e irmãs. Deveríamos parar de agir em nome de nossos pretensos interesses nacionais. Depende de nossa capacidade de construção de Sangha, a espiritualidade desse nosso século. Precisamos uns dos outros, precisamos unir nossa sabedoria, nossa visão e nossa compaixão para construir uma paz duradoura no mundo. Deveríamos abrir mão de nossos interesses pessoais e nacionais e pensar na Terra como nosso verdadeiro lar, um lar para todos nós. Trazer a dimensão espiritual para a sua vida diária, para a sua vida social, política e econômica, esta é sua prática. É evidente que Jesus tinha essa intenção. É evidente que Buda tinha essa intenção também. E para aqueles entre nós que veem que tradições como o cristianismo e o budismo deveríamos ter em mente que nossos ancestrais espirituais tinham essa intenção. Deveríamos ser capazes de revelar a luz da sabedoria e nos unirmos para criar esperança e evitar que a sociedade e as gerações mais jovens afundem no desespero. Esse capítulo é transcrição de palestras dadas por Thich Nhat Hanh em Plum Village em dezembro de 2001. Que loucura, hein?
Me ficou, enquanto eu li essa questão da comunicação, de restabelecermos comunicação, como a gente desaprendeu a falar, a se comunicar de coração a coração, né? Que a gente criou meios muito sofisticados, mas se afastou da verdade para se comunicar. E essa capacidade que Thich Nhat Hanh tem de ampliar, 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 né? É muito lindo como ele faz isso, como ele traz essa ideia do corpo da Sangha da ONU, né? Como ele vai desconstruindo essas barreiras do nacional, do meu, quando ele fala de parar de defender interesses nacionais e ao mesmo tempo ele joga a gente para o eu, né? Para as nossas questões, as minhas vontades, né? Esse ego, deixar de funcionar na base do seu ego. E também lindo isso que ele fala dos olhos, né? Dos olhos da Sangha. Eu me lembrei quando a gente lê o texto sobre o manto, quando a gente vai costurar, vai fazer o rakusu, vai estudar os preceitos, em que a gente fala que o hábito, essa roupa que a gente veste, não é só um hábito, né? Um pano que você põe por cima. É que quando você veste os ensinamentos, é como se você fosse o corpo de Buda, os olhos de Buda, né? A expressão de Buda, desse ser desperto. E ele traz isso quando ele fala dos olhos, né? Ser os olhos da Sangha. Como esse olhar mais amplo, né? Não contaminado pelo olhar pequeno do meu mundinho, das minhas coisas. Eu fiquei pensando, enfim, lendo isso e o que nós compartilhamos, né, de ontem para hoje no grupo da Sangha, os pensamentos dos filósofos, aquele encontro, aquela conversa sobre o financiamento popular, sobre quantas coisas são possíveis de serem feitas e pensadas e que comecem a se movimentar nessa nossa imobilidade na quarentena, né? Eu hoje pensei, gente, a gente está em casa, privilegiadíssimos, porque a gente sai uma vez por semana para comprar comida e tem comida. Não tem fila, não tem falta, tem água na torneira ainda, tem internet para a gente fazer isso que a gente está fazendo. E a gente às vezes se cansa porque a rotina está consumindo a gente, porque a gente tem que agora cozinhar, café da manhã, almoço, jantar, o lanche da tarde, ainda tem que ir no mercado, tem que lavar a roupa, tem que fazer faxina, arrumar, passar pano, trocar roupa de cama, lavar roupa, se você não faz isso antes, tinha alguém que faz isso para você. Eu falei, não, eu não posso me consumir nessa rotina. A gente tem muita coisa para fazer nessa nossa quarentena. A gente tem que dar conta disso, mas a gente tem que fazer mais. A gente não pode ficar consumido pela rotina desse lugar de privilégio ainda que a gente se encontra, né? Porque quem ainda está trabalhando ainda está tendo que fazer isso tudo também, porque as pessoas que podiam ajudar na casa deles talvez não estejam indo, mas ainda estão tendo que trabalhar. Eu falei, gente, eu acho que é isso que Buda dizia, é isso que o voto do Bodhisattva diz, que portais são inumeráveis, a gente não tem, a gente tem que, a gente está sempre indo além, tendo chegado ainda assim, indo, não tem descanso. Não tem aqui agora tá bom, eu vou ficar. Não. A gente tem que se reinventar nessa quarentena, é a oportunidade preciosa que nós estamos tendo de ficar em casa, mas a gente não pode ficar em casa para ser consumido pela rotina. A gente tem que ficar em casa para construir o futuro, porque minimamente está na mão da gente alguma coisa. A gente está tendo essa oportunidade. Eu ainda não sei qual é, mas eu acredito.
Eu tenho certeza que a gente não está em casa à toa. Não estamos em casa só para fazer faxina e cozinhar. A gente está em casa para construir esse futuro. Eu acredito nisso. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje o Eu, Rokyo... Oi, Fala, oi. Gabi. oi. Ah, é, primeiro eu queria dizer, eu não sei se as pessoas veem o que eu vejo daqui, mas toda vez que você fala desse assunto da sanga, seus olhos brilham, é lindo. É muito contagiante, assim, é muito legal. E esse texto que você falou me lembrou um texto que eu já li há muito tempo na faculdade, que fala da urbanização, mas é um texto dos anos 60 ou 70 que a autora começou a criticar esses movimentos que começaram a acontecer de fechar a cidade em condomínios com muitos muros e setorizar demais. E na época ela falava da situação em Nova York que começaram a criar muitos Guetos. complexos, os guetos de assentamentos sociais, de comunidade, de muitos prédios assim. E isso começou a gerar um foco de violência muito grande na cidade. E ela começou a avaliar, a autora, que, por exemplo, estava se perdendo na cidade a vigilância comunitária que a própria cidade propiciava, porque nos bairros você sempre tinha os vizinhos e os bairros eram mistos, então tinha o comércio embaixo, a casa em cima, e isso ajudava, assim, primeiro que tinha sempre gente nas ruas, e você tinha uma sensação de comunidade. Então, um vizinho conhecia o outro, via o filho do outro vizinho, então ele avisava e mandava o menino ir para casa. E isso foi se perdendo com a construção de uma cidade maior, mas uma cidade que assim estava se fechando para se proteger, quando na verdade estava deixando de se proteger, porque esse olhar comunitário estava se perdendo. Esse livro é muito legal, se chama Morte e Vida das Grandes Cidades. Eu Hum, acho que a autora se chama Janice Jacobs. Enfim, é sobre urbanismo, mas ele fala muito dessa construção de uma cidade comunitária, que a gente vê hoje, e para mim ele é bem atual, porque até hoje eu vejo isso, né? Eu sou do interior da Bahia e hoje está no interior, acho que aqui também deve ser assim, estão crescendo o número de condomínios absurdamente, assim, de cidade, você passa cidades assim, tem muro, 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 e é bem estranho isso, porque vai se tornando um vazio de medo, né? Assim, o medo das pessoas se fecham e aí acabam tornando tudo mais inseguro, né? porque isso reflete um pouco a sociedade em que a gente vem vivendo, né? Essa construção toda, né? Que é um pouco o que ele fala, né? Se você quer segurança, se oferece segurança e não se isola como se isso pudesse ser possível. Você se pro... Exatamente. É isso, você não é uma fantasia, né? É. E outro paralelo que eu faço também, que assim, dentro das esferas familiares, eu acho que também isso acontece, porque antes você existia uma família tão grande que já era uma mini comunidade, né? E hoje eu vejo que as pessoas estão se distanciando cada vez mais e nós, até da minha geração, eu vejo que as pessoas querem menos e cada vez menos o apoio dos pais. Então, isso também tem uma construção assim de menos comunidade, né? Porque as pessoas não querem se estabelecer, pedir ajuda ou ter uma rede de apoio, se sobrecarregam em demasiado, assim, e aí fica aquele quero, mas não sei pedir, e essa rede acaba se perdendo, né? A família, que eu acho que é a primeira sanga,
talvez, assim, as pessoas não conseguem se conectar enquanto comunidade dentro de casa. É bem complexo, assim. É a comunicação que ele fala, né? De como a gente tem que reaprender a estabelecer comunicação de vários níveis, né? Na família, no trabalho, né? Temos que reaprender mesmo. Que a gente começou a achar que sozinho dava conta, né? Porque sozinho com internet, com acesso a tudo, eu me viro, eu resolvo, né? E de repente é uma outra maneira de se relacionar. E pode isolar ou não, né? Mas é isso aí, muito bem. É isso. Mais alguém? Eu queria fazer um breve comentário. Oi, Breno. Então, sobre a leitura de hoje, né? Eu entendi, para mim foi fundamental, oportuna, né? Porque além da colocação que ele faz sobre o Oriente Médio, evidentemente, seríssima, né? O conflito seríssimo, eu novamente entra os Estados Unidos com uma liderança alucinada, né? Perigosa para a humanidade. A gente vê também Coreia do Norte, talvez a Hungria, sobretudo no meu país, no nosso país, no Brasil. E veio isso, né? Vamos ver se essa quarentena, após essa tragédia mundial, nós saiamos uma outra perspectiva de relacionamento humano, social. Espero que sim. A esperança, eu acho que é uma obrigação nesse momento. É isso. Obrigada. Obrigado. Foi muito bom. Estamos ainda como gotinhas, cheguei rumo ao oceano, mas daqui a pouco a gente vai se juntar às outras gotinhas e vamos viver essa sensação de um rio, sabe? Que caminha em direção a esse sonho, que ainda parece um sonho, mas que a gente está construindo como realidade. Eu tenho fé, sabe? Vamos ver. Muito bem. Obrigada. Mais alguém? O Arro, Hi. Tiago, Oi. E aí, Tiago? Bem-vindo. bem? Eu só queria Tudo dizer boa noite. Hoje é minha estreia na Sanga Virtual e te agradecer pela acolhida aqui, né? Muito obrigado. Obrigada a você por reconectar, né? Muito bom. O Roque hoje me lembrou que exatamente hoje faz 2 meses que nós estamos em isolamento e começamos o Zazen Zoom. Hoje, 2 meses. É isso aí. Mais alguém? Socaco? Socaco? Hi. O que eu queria falar é só que eu achei muito pertinente ele falar da importância da ONU, sendo que está havendo uma desqualificação da OMS, né? Parece que hoje vários países entraram com uma contestação da OMS, então eu acho muito importante mesmo esse fortalecimento dos órgãos internacionais, né? No momento em que há esse questionamento de se foi no momento certo em que foi anunciada a pandemia, se as indicações da Organização Mundial da Saúde são as corretas, um questionamento de coisas assim que, se a gente tirar essas bases sólidas, onde a gente pode confiar, né, a gente fica sem chão. Então, realmente, é de 2001 o texto dele, mas muito pertinente desse fortalecimento das organizações internacionais, né? Sim. Desde que sejam com esse olhar livre de vantagens, né? Porque a gente realmente não sabe muito bem as críticas, como vem, de onde vem, por que vem, né? Tá precisando restabelecer essa confiança nos órgãos também, né? Como o Thich Nhat Hanh fala, se for uma ONU que pense isenta, né, de estar sendo influenciada por um ou por outro, né? Ou mesmo a Organização Mundial da Saúde também, entender quem está atacando, por que está atacando. Então, enquanto a gente não confiar e não estabelecer essa base sólida de que é para o bem de todos, né?
que está se levantando as questões, a gente fica muito inseguro, né? As informações, a comunicação está muito falha, né? Está muito falha do que está chegando para a gente. Eu tenho a minha tendência hoje é priorizar as ações que estão nas nossas mãos, sabe? Que a gente conhece quem a gente está fomentando, quem a gente está, como ele diz, quando alguém na sanga está com problema, toda a sanga cuida, né? Se existe alguma... Mas coisas que a gente ainda possa enxergar a verdade, porque tem um nível de diálogo que a gente não, eu pelo menos muitas vezes não estou enxergando aonde está a verdade nas coisas que estão chegando, né? Então eu acho que a gente esse é o desafio agora de garimpar, sabe? Garimpar quem de fato está imbuído desse cuidado verdadeiro, sabe? Desse realmente estar pensando em ações para beneficiar as pessoas e não com interesses pessoais, sabe? Dos seus grupos, daqueles... É um trabalho de garimpo que não é fácil, porque as informações são bem desconectas, né? Mas eu acho que é isso, temos que fortalecer essa nossa rede, porque é uma rede minimamente de confiança que a gente está construindo, né? De que as informações que a gente tenta compartilhar vêm de uma fonte que é confiável, então a gente tentar não compartilhar coisas que a gente não tenha já sacado, ido atrás, entendido quem são, né? Eu acho que isso é um trabalho que é importantíssimo que a gente faça, para não ficar disseminando informações que não são verdadeiras, ou que tem um toque né, de segunda intenção por trás. É difícil. A gente se transforma em curadores das informações corretas. Sim, é um desafio, isso é bem difícil. Mas, muito bom. Vamos encerrar, Xicém? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Obrigada a todos. Obrigada, Socaco. Boa noite. Você está na minha tela.